primeiro examinador do Ministério Público de São Paulo que eu vou estar analisando para você é o Motauri Ciochete de Souza. Pessoal, quem é esse cara? Ele foi selecionado para ser o examinador das questões de Constitucional, Humanos e ECA, embora a maior parte da produção bibliográfica dele, a maior parte daquilo que ele já escreveu esteja relacionado com direitos difusos, tá? Ele é mestre pela PUC de São Paulo e doutor pela USP. Ele é professor do mestrado e do doutorado em Direitos Humanos da USP. E ele é professor da especialização em difuso do Ministério Público de São Paulo. E é também professor do mestrado em Humanos da PUC de São Paulo. E já foi professor de ações constitucionais e de controle de constitucionalidade na especialização em Direito Público da Escola Superior de Direito Constitucional. É muito importante que você tenha uma noção de quem é o examinador, porque ele vai levar para as questões da prova, ele vai levar a sua bagagem de vida pessoal, o seu histórico profissional, o seu histórico acadêmico, e se você entender isso, talvez você consiga ganhar questões na sua prova. O professor Motauri Ciochete também é procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, atuando na segunda instância nos recursos relacionados com direitos difusos da criança e do adolescente. Presta muita atenção nisso. Lá na frente eu vou estar especificando os temas para você, não se preocupe agora. Por quê? Porque ele atua na segunda instância relacionada a direitos difusos da criança, e só para você ter uma noção o quanto que isso é importante para ele, ele que é examinador de ECA, a dissertação de mestrado do Motauri Ciochete, ela versa sobre competência para a ação civil pública envolvendo direitos difusos da criança e do adolescente. Então, difusos envolvendo criança e adolescente pode estar na sua prova, porque, embora ele não seja examinador de difusos, e difuso seja aquilo que ele tem maior quantidade de publicações, ele pode pegar alguma coisa que está no ECA e é de difusos, ele pode pegar alguma coisa relacionada com ações constitucionais, ação civil pública do ponto de vista constitucional e jogar lá na sua prova. Beleza? Ele também já foi professor de cursinho. Ele deu aula em cursinho de 94 a 95 no curso Êxito e de 2007 a 2012 no curso Marcato. Agora vamos para os temas. Eu destaquei para vocês alguns temas de extrema relevância que poderão estar caindo na sua prova e vou dizer por que eles podem estar lá. O primeiro tema que eu destaco para você é direito à educação. Direito à educação tem uma ligação muito íntima com o direito da criança e do adolescente. Você tem um capítulo sobre educação, cultura e desportos na Constituição Federal. E não só por isso. 4 das 26 publicações do Motauri Ciochete, elas versam sobre direito à educação. 7 das 86 participações do Motauri Ciochete em banca de monografia, banca de final de curso, banca de mestrado, banca de doutorado, versam sobre isso. Lembrando ainda que ele é procurador de justiça de direitos difusos ligados a direito da criança e adolescente. Para os meus alunos, eu separei 13 artigos de fundamental importância, que são os 13 artigos que mais caíram em primeira fase em 40 concursos. Esses 13 artigos, eles não estão só ligados à Constitucional, não estão só ligados à ECA, eles estão lá ligados à Lei de Diretrizes e Bases, a outros diplomas jurídicos também. O segundo tema que eu vou destacar para você, meio ambiente na Constituição Federal. Ah, professor, e por que o senhor me indica isso? É simples. 3 das 26 publicações do Motauri Ciochete de Souza versaram sobre meio ambiente e 5 das 86 participações dele em banca de final de curso, banca de mestrado, banca de doutorado, versaram sobre isso. Ele também foi professor da especialização em difusos da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Dá uma lidinha também naqueles aspectos doutrinários relacionados com meio ambiente equilibrado como um direito fundamental de terceira dimensão. Lembrando que existe uma jurisprudência em teses de direito ambiental, que também você deve dar uma olhada. O próximo aspecto que eu vou destacar para você é o capítulo da Constituição Federal que versa sobre família, criança, adolescente, jovem e idoso. Preste muita atenção nisso. A gente já viu que ele é procurador de justiça com atuação na segunda instância, então é possível que ele pegue alguma coisa deste capítulo, tá? E jogue lá na sua prova. Embora ele também seja examinador de humanos e ele seja professor de humanos
do mestrado da USP, fica muito difícil da gente ter uma noção exata do que ele pode vir a cobrar em humanos, tendo em vista que ele até hoje, das 26 publicações, apenas uma foi específica sobre humanos, que versava sobre a guerra de Kosovo. O quarto tema é controle de constitucionalidade. A gente já sabe, controle de constitucionalidade é um dos temas mais cobrados em direito constitucional. Por que o senhor está falando isso? 6 das 86 participações dele em banca de mestrado, banca de final de curso e banca de doutorado versaram especificamente sobre controle de constitucionalidade, sem falar ainda que ele foi professor da especialização em direito público da Escola de Direito Constitucional e lá ele lecionou tanto controle de constitucionalidade quanto ações constitucionais em geral. Então é muito importante que você esteja estudando isso. É preciso que você dê uma olhada em direitos fundamentais e em ações constitucionais. Só que quando eu falo que você tem que estudar controle de constitucionalidade, você tem que estudar ações constitucionais, é muito importante que você tenha a noção de que você precisa saber isso com profundidade, porque esse cara, ele teve em 6 bancas de final de curso, mestrado, doutorado, que versavam sobre controle de constitucionalidade. E ele também esteve em outras 6 bancas de final de curso que versavam sobre ações constitucionais. Lembrando também que o professor Motarício Yoshete, ele leciona tutela jurisdicional coletiva no mestrado da PUC de São Paulo. Então, em razão disso, tutela jurisdicional coletiva está intimamente ligada com uma série de modalidades de ações constitucionais. E a maioria dos temas que ele escreveu foi sobre tutela coletiva. E é importante que você dê uma olhada nos jurisprudências em teses sobre processo coletivo. O 6º tema que eu vou destacar para vocês são direitos difusos no ECA, direitos materiais que têm natureza difusa. E aí eu já tinha falado isso anteriormente. Lembra que eu falei que eu ia falar para você? Beleza. Você vai olhar as infrações administrativas no ECA, você vai olhar o capítulo sobre o acesso à justiça, porque ele é importante, porque ele trata sobre especificidades da atuação do Ministério Público no âmbito da tutela coletiva, no ECA. Você vai estudar medidas de proteção no âmbito do ECA e políticas de atendimento. E o 7º tema, para a gente encerrar a nossa análise sobre o Motarício Yoshete, é direito à saúde. Direito à saúde é muito importante que você esteja estudando pelo seguinte: 5 das 86 bancas final de curso, mestrado, doutorado do professor Motarício Yoshete de Souza foram sobre direito à saúde. Sem falar nisso, é bom lembrar que ele é professor de direitos difusos da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e ele é membro do conselho editorial da editora Verbatim. Eu tive a preocupação de investigar aquilo que já foi publicado pela editora Verbatim e eu pude identificar o seguinte: 4 dos 27 livros que já foram publicados pela editora Verbatim versam sobre direito sanitário. Então é muito importante que você venha a estudar direito à saúde. Para os próximos concursos para juiz, promotor e defensor, estar estudando todos os temas do seu edital de uma forma direcionada, sabendo o que foi mais cobrado, aquilo que tem maior chance de cair em prova, porque já caiu em provas anteriores. Nós vamos estar com turmas abertas no mês de fevereiro para nosso acompanhamento estratégico para os concursos de juiz, promotor e defensor. Manda um e-mail para professormauriciomoitinho@gmail.com, que em breve a gente vai estar respondendo você. A gente não vai responder você de imediato, porque a gente vai ter neném, eu e a minha esposa, no dia 28 de outubro agora. Então, só em breve a gente vai responder em você. Mas já está sendo formada uma lista de espera desde agosto